Antes de iniciar aqui a minha fala, a palestra que tem como título Criacionismo e o Novo Espetáculo Paralelo de Satanás, eu quero só mencionar que eu não sou criacionista de berço, né? Eu não nasci num lar criacionista. Eu fui, na verdade, evolucionista, darwinista até meus 18 para 19 anos. Foi no ensino médio que as coisas mudaram completamente em minha vida. Eu conheci um jovem criacionista, adventista, não sabia nem que existia essa religião. Também não sabia que existia uma alternativa para explicar a origem da vida, uma alternativa bastante razoável, que consegue unir aí a boa teologia com a boa ciência. Então, quando eu cursava Química, curso técnico de Química, lá em minha cidade natal, em Criciúma, Santa Catarina, foi que eu tive contato pela primeira vez com esse modelo conceitual chamado criacionismo. Não foi fácil mudar a minha cosmovisão, minhas ideias com relação a esse tema das origens, mas depois de quase 3 anos de muito estudo, muita reflexão, eu acabei me rendendo aos argumentos criacionistas e passei a defender outra bandeira, né? Em lugar de advogar aí o darwinismo, eu passei então a ensinar, como eu fui professor de história por um tempo, eu ensinava os meus alunos os dois modelos, criacionismo e evolucionismo, porque eu entendo que para você formar uma visão adequada de mundo, você precisa conhecer pelo menos esses dois lados aí, né? E eu procurava ensinar isso aos meus alunos. E depois escrevi livros, eu estou na CPB já faz 21 anos, Casa Publicadora Brasileira, e tenho ali vários livros publicados a respeito dessa temática aí do criacionismo. E em algumas de minhas palestras eu tenho chamado as ideologias concorrentes com o adventismo que nasceu lá no século XIX, eu tenho chamado isso de espetáculo paralelo de Satanás. Eu li anos atrás um artigo do falecido pastor e jornalista Hélio Grellman, e ele nessa edição da Revista Adventista usava essa expressão, espetáculo paralelo de Satanás. Eu achei bastante apropriada e você vai entender à medida que eu exponho aqui esse assunto. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação em preze que eu preparei para esta noite e vou prosseguir daqui então a minha exposição. O criacionismo e o novo espetáculo paralelo de Satanás. Vamos lá. Só para recapitular, né, vocês devem conhecer essa história, todo adventista tem que conhecer isso aqui, né, que no século XIX, meados do século XIX, especialmente nos Estados Unidos, mas não apenas lá, houve um despertamento espiritual, um despertamento religioso por parte dos milleritas e também adventistas. Mas lembre-se, ainda não existia a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Adventistas eram pessoas de várias religiões que creram na mensagem pregada por Guilherme Miller, ou William Miller, um pregador batista, e, portanto, se consideravam adventistas porque criam no advento de Cristo, na volta de Jesus, né? E milleritas porque eram seguidores desse pregador chamado Miller, Guilherme Miller. Para vocês terem uma ideia, a população norte-americana, na época, era de 17 milhões de habitantes. O alcance dessa mensagem millerita adventista foi até, supõe-se assim, né, de que tenha chegado até 1 milhão de pessoas. Então, note que foi realmente um reavivamento poderoso, né? Muitas pessoas estavam realmente aguardando a volta de Jesus, ou pelo menos estavam ali na expectativa. Só que esse despertamento adventista não aconteceu só na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Houve também pregadores na Europa, e na América do Sul, aqui no nosso continente, também tivemos um pregador chamado Manuel Lacunza, um padre jesuíta. Inclusive, eu tenho aqui o livro dele, tem uma edição aqui publicada no Chile, do livro do padre, né, Manuel Lacunza, La Venida del Messias em Glória e Majestade, a vinda do Messias em Glória e Majestade. Veja, um padre pregando aqui na América do Sul a mesma mensagem que Guilherme Miller estava pregando lá nos Estados Unidos, ou seja, Deus estava usando pessoas em vários lugares para chamar a atenção do mundo para a volta de Jesus e para os eventos finais. Afinal de contas, meados do século XIX, a gente entende como sendo ali o começo, né, do tempo do fim. Estamos vivendo agora, eu creio, no fim do tempo do fim. E o começo do tempo do fim acontece lá com o cumprimento de várias profecias, não dá tempo de explicar isso agora aqui para vocês. Só que, como a gente sabe, o evento, embora a data estivesse correta, 22 de outubro de 1844, com base em cálculos proféticos,
o evento que ocorreu naquele momento não foi compreendido pelos mileritas e adventistas, né? Eles criam que era a volta de Jesus para aquele momento. E por isso passaram pelo que a gente conhece como sendo o grande desapontamento de 1844, porque Jesus não voltou, obviamente, né? E então foi amargo esse desapontamento, né? A maior parte das pessoas que passou por isso voltou para suas igrejas de origem, ou então abandonou a fé por completo. Mas um grupo pequeno ali de crentes fiéis permaneceu unido e voltou a estudar a palavra de Deus para buscar respostas ali, né? O que aconteceu, afinal de contas? E com base nesse reestudo da Bíblia, esse pequeno grupo, composto ali por Tiago White, Ellen White, José Bates, John Andrews, né? Essas pessoas acabaram depois fundando aquilo que vem a ser conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujo nome foi dado, né, em 1863, alguns anos depois, então, do desapontamento aí, ok? Isso é história, eu estou só recapitulando com vocês. Não há nenhum demérito no fato de termos começado com um desapontamento, o nosso movimento, né? Porque se você pensar bem, no ano 31, outro desapontamento deu origem a um movimento religioso poderoso chamado cristianismo. Que desapontamento foi esse? O da cruz, né? Os seguidores de Jesus criam que ele seria um rei, que libertaria Israel do jugo romano, que iria estabelecer um novo reino aqui na Terra, né? Só que quando Jesus morre na cruz, cadê aquela multidão que o seguia em busca de pão, em busca de curas e milagres? A maioria absoluta abandonou Jesus, abandonou a causa, né? Um punhado de pessoas permaneceu ali, orando, buscando de Deus entendimento, até que foram abençoados, né? E Jesus apareceu para eles e depois os batizou no Pentecostes com o Espírito Santo, e dali o cristianismo explodiu, alcançando o mundo, né? De maneira semelhante, podemos pensar que o adventismo ele começa também no desapontamento, né, em 44. A maioria abandona o movimento, mas aquele punhadinho sincero, fiel, que buscou de Deus entendimento e poder, foi abençoado por Deus. E desse punhado de pessoas, Deus, então, com esse punhado de pessoas, Deus estabelece um movimento poderoso também, que está alcançando o mundo com a mensagem da pregação do Evangelho, especificamente com a mensagem da volta de Jesus, né? Então, há muitos paralelos interessantes entre o desapontamento da cruz e o desapontamento de 44, entre o despertamento de um movimento lá na cruz e o despertamento de um movimento a partir de 1844, né? Bem, quais foram as redescobertas que esse grupo de pessoas fez a partir dessa volta à Bíblia em 1844 para frente, né? Esse grupo aí, que depois funda, né, a Igreja Adventista, redescobre verdades que haviam sido esquecidas pelo tempo, né, abandonadas ou estavam sepultadas pelo pó da história, das tradições. Por exemplo, a crença no juízo investigativo pré-advento, né, no santuário celestial. Essa compreensão praticamente não existia até aquele momento. E os adventistas, estudando a Bíblia, descobrem, então, essa verdade fundamental. Descobrem também que os mortos, eles estão como que dormindo no pó da terra, aguardando inconscientemente, obviamente, a volta de Jesus, porque eles não mais existem até a ressurreição. Não precisa nem dizer que a maior parte da cristandade crê que existe alma imortal, céu e inferno imediatos após a morte, enfim, né? Os adventistas, estudando a Bíblia, compreendem, não só eles, havia outros protestantes que pensavam assim e pensam até hoje, né? Mas compreendem, então, essa questão do estado do ser humano na morte. Eles também descobrem que a Bíblia ela propõe uma reforma de saúde, um estilo de vida saudável, com base nos chamados 8 remédios naturais. E aí, depois de algum tempo, os adventistas compreendem isso e começam a pregar também, a ensinar um novo estilo de vida saudável, para ter uma mente mais clara, discernir a vontade de Deus, enfim. E, claro, né, não podemos esquecer a verdade do descanso sabático, né, o sábado como memorial da criação. Sem dúvida que Apocalipse 14, 6 e 7 passa a ser dois versos, né, bastante significativos, até porque esse movimento passa a proclamar com grande intensidade essa mensagem: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem, ela aponta diretamente para Êxodo capítulo 20, verso 11. Ali é dito que, ali no contexto dos 10 mandamentos, é dito que temos que guardar o sábado
porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então você vê que a fraseologia de Apocalipse 14, 6 e 7, parte dela é extraída de Êxodo 20, verso 11, ou seja, a mensagem que esse povo tem que dar nesses últimos dias envolve também a proclamação de que Deus tem um memorial da sua criação, de que há um Deus todo-poderoso, Criador do universo, que está promovendo um juízo pré-advento e que tem um dia especial que aponta para essa criação, ou seja, o Santo Sábado. Essas mensagens passam a ser proclamadas por esse movimento. Outra coisa interessante, inclusive são historiadores seculares que percebem isso, né? Como, por exemplo, Ronald Numbers e outros acadêmicos, rastreando a história do criacionismo moderno, eles chegam até duas figuras importantes, Ellen White e George MacCready Price. Ellen White como uma pioneira ao escrever livros como Patriarcas e Profetas, História da Redenção, em que ela fala sobre a criação, os 6 dias literais da criação, e George MacCready Price, um estudioso, pesquisador, autodidata, mas que lecionou várias matérias lá na Loma Linda University, né, a nossa universidade nos Estados Unidos, ele também é tido como pioneiro do criacionismo moderno. Então, não tem como a gente fugir. O adventismo é tido como sendo um movimento pioneiro no resgate do criacionismo bíblico, né, que entende que a vida no mundo foi criada em 6 dias literais de 24 horas. E a Terra foi feita para ser habitada por seres vivos inteligentemente desenhados, né? Essa mensagem, então, essa redescoberta foi tão poderosa que criou uma verdadeira trincheira contra os avanços do darwinismo e do neo-ateísmo iluminista pós-Revolução Francesa. A Igreja Adventista era como que se torna blindada contra essa onda de ideias antibíblicas, relativistas, iluministas, né, revisionistas, enfim. Claro que o diabo não gostou disso. Obviamente que o diabo não ficou feliz com o nascimento desse movimento de reforma, esse movimento reformatório. Eu costumo comparar o movimento adventista com a reforma protestante lá do século XVI, né, quando os reformadores surgem no cenário, trazendo de volta verdades que estavam ofuscadas pelo tempo, como a justificação pela fé, batismo por imersão. Alguns séculos depois, então, surge outro movimento reformatório, trazendo mais verdades à tona que estavam sendo também esquecidas pela cristandade. Como eu já mencionei aqui, o sábado, o estado do ser humano na morte, o juízo e outras coisas mais, né? E o criacionismo está nesse contexto. Então, repito, o diabo não ficou contente com o surgimento desse movimento que iria atrapalhar seus planos, né? Então, o que ele faz? Finalmente chegamos aqui, então, ao primeiro espetáculo paralelo de Satanás no século XIX. Ou seja, praticamente na mesma época em que nasce o adventismo no mundo, isso ali a partir de 1844, nascem também, ou crescem bastante, né, 3 ideologias que competem com o adventismo. Você está vendo aí pelo rosto, os rostos na tela, né? Retratos aí, uma pintura no meio. Darwin, Allan Kardec e Karl Marx, né? O darwinismo, o espiritismo e o marxismo. Então, por que são um espetáculo paralelo? Porque enquanto Deus promovia o grande espetáculo do despertamento adventista, trazendo à tona verdades esquecidas, o criacionismo esquecido, o diabo faz então o seu espetáculo ali paralelo, né, a sua contrafação, despertando ideologias que até hoje são concorrentes no que diz respeito aí ao cristianismo e ao criacionismo de modo específico, né? Porque, veja, o que essas 3 coisas têm em comum? Basicamente o seguinte: Darwin, com as suas ideias de evolução, origem da vida, embora ele não tenha tratado muito dessa questão de origem da vida, né, mas seus seguidores sim, propõe que a vida poderia surgir espontaneamente, sem a interferência de um criador. Então a vida aparece por si mesma. O espiritismo ensina, entre outras coisas, claro, que nós poderíamos nos aprimorar, né, espiritualmente ao longo de sucessivas reencarnações, ok? Então, na verdade, Jesus nem é necessário, porque ele mesmo é um espírito iluminado apenas, não é Deus, no contexto espírita, né? E os seres humanos podem, com o tempo, chegar até o nível de um espírito iluminado à semelhança de Jesus. Então, Deus ele é desnecessário no que diz respeito à vida eterna. Para o darwinismo, Deus é desnecessário com respeito à vida. Para o espiritismo, Deus é desnecessário com respeito à vida eterna, porque para eles o ser humano é imortal, tem uma alma imortal. Nós sabemos que não é assim, biblicamente falando. Nós somos mortais e dependemos totalmente de Deus para ter vida eterna.
Jesus é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não temos vida. Ele é a fonte. E Marx? Como é que ele entra nesse cenário aí? Bom, Karl Marx dá origem ao marxismo, evidentemente, né? Depois comunismo, há nuances aí, mas eu não vou entrar nesse detalhe, ensinando o seguinte, que nós podemos assumir as rédeas da sociedade por meio de revoluções, mudar as coisas e buscar uma sociedade mais justa, só que naturalmente que sem Deus, né? Deus não entra nesse cenário. Na verdade, para Marx, Deus era o ópio do povo, a religião era um empecilho para suas ideias. E sabe o que é interessante? Além dessa semelhança das três ideologias que dispensam Deus e pregam uma independência humana, é que Darwin começa a esboçar seu livro, a escrever os esboços de seu livro em 1844. Olha que interessante. O Espiritismo, eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui as fotos e as comprovações, ele desponta em 1848. E o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels é publicado também em 1848. Eu não consigo pensar que isso seja coincidência, né? Essas três ideologias concorrentes, esse espetáculo paralelo, acontece exatamente no mesmo momento em que desponta o movimento reformatório adventista, ok? Isso é bastante interessante, tá? Essa imagem que eu coloquei aqui para abrir essa palestra é justamente isso, uma cortina de fumaça que Satanás cria para tentar ofuscar o nascimento do criacionismo, né, o renascimento dessa mensagem adventista que alcança o planeta, ok? Cortina de fumaça. Agora perceba, eu vou detalhar aqui as semelhanças e as aproximações, inclusive geograficamente falando, tá? Note, a teologia adventista, a gente entende como tendo nascido mais propriamente ali na fazenda de Hiram Edson, isso foi em 1844 também, claro, no dia 23 de outubro, dia seguinte ao desapontamento, havia um grupo de crentes esse celeiro ali é uma réplica, né, do celeiro original que ficava na fazenda aí do Hiram Edson, que hoje é um museu, pertence à Igreja Adventista, está lá em Port Gibson, no estado de Nova York. Havia um punhado de pessoas aí nesse celeiro, orando a Deus, chorando, desapontados, tristes, né, porque passaram pelo grande desapontamento. Naquela manhã, Hiram Edson, ele estava ali orando com aquelas pessoas, e decidiu caminhar até outro grupo para lá também confortá-los, orar com eles, para buscar consolo em Deus. E atravessando um milharal, próximo ali à casa dele, ele teve um insight, alguns acham que até poderia ter tido uma visão, em que ele viu Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. E então ele entendeu, primeiro adventista a compreender, que o que tinha acontecido no dia anterior não era a volta de Jesus, claro, mas sim o início de uma nova fase no santuário celestial, o juízo investigativo, né? Uma nova etapa do ministério intercessório de Cristo no santuário celestial. E essa verdade do santuário é muito clara na Bíblia, né? Se você lê Hebreus, por exemplo, ali a carta aos Hebreus, de ponta a ponta se fala disso, né? Lá em Apocalipse é dito que abriu-se o santuário no céu e foi vista a arca da aliança ali dentro, né? Então, não dá para negar o fato de que há um santuário celestial, do qual o santuário terrestre antigo lá de Israel era uma cópia apenas, né? Era uma representação das realidades celestiais. Então isso é fato. Basta estudar a Bíblia, ok? E Edson, então, foi o primeiro a compreender claramente esse assunto. Claro que ele volta correndo para os amigos e eles retomam o estudo da Bíblia e compreendem realmente por que haviam passado por esse desapontamento. Apocalipse 10, de modo muito especial, torna claro isso, porque ali está previsto o desapontamento, mas também prevista a missão desses que passaram pelo desapontamento de pregar para todo mundo. Fica aqui o convite para vocês estudarem aí o Apocalipse e entender bem direitinho essa questão. Agora, veja que interessante, eu vou repetir aqui algumas coisas. Em 1844, Darwin começa a rascunhar o seu mais famoso livro, Origem das Espécies, que vai ser publicado em 1859. Pertinho ali da casa do Hiram Edson, fica este local aqui, ó, também no estado de Nova York, em Hydelsville, está o monumento que marca o início do espiritismo moderno no mundo, né? E veja ali na placa, ó, aqui na placa destacada aqui, né, 1848, tá bom? Aí ficava a casa da família Fox, as filhas, né, dessa família se comunicavam com os espíritos com batidas na parede, com pancadas na parede, e Ellen White diz que na verdade era o próprio Satanás fazendo esse
esse jogo aí, né, com eles, né? Em volta dessa casa tem vários tijolinhos no chão ali, tijolinhos vermelhos, e um desses aí me chamou a atenção, eu até tirei essa foto, diz ali, ó, there is no death, ou seja, a velha mentira do Éden, né? Não há morte. Como assim não há morte, né? A Bíblia é muito clara em dizer que a alma que pecar, diz lá em Isaías 18, a alma que pecar, essa morrerá. Romanos diz que o salário do pecado é a morte, e como somos todos pecadores, vocês e eu, nós temos a morte aí à nossa frente, a menos que Jesus volte antes disso, né? Nós somos mortais, isso é muito claro. Mas Satanás, desde o Éden, vem ecoando a mentira de que nós seríamos imortais e, portanto, independentes de Deus. Mais ou menos 10 quilômetros da casa de Hiram Edson fica esse monumento aqui, gente. Então, a proximidade é no tempo e no espaço também, veja, dessa contrafação. Pertinho dali também, uns 8, 10 quilômetros da casa de Hiram Edson, também no estado de Nova York, em Palmyra, fica um monte chamado Cumorah, que é onde os Mormons acreditam que Joseph Smith teve um encontro com um espírito chamado Moroni, que lhe deu, então, as placas de ouro, que foram copiadas, depois o anjo levou de volta, que deram origem ao livro de Mormon. Eu estive também nesse local, visitando uma ocasião, e eu perguntei para um guia, um senhor que cuida desse local, desse centro de exposições. Eu já sabia a resposta, eu queria apenas a confirmação de uma autoridade mormon, né? Eu perguntei, Moroni foi um anjo ou um espírito? E ele me disse, era, na verdade, um espírito. Portanto, os mormons têm essa veia, digamos assim, espiritualista também, né? Espírita. Enfim, o fato é que, em 1844, Smith foi assassinado quando tentava fugir da cadeia. Bom, perto de onde os adventistas estavam, surge aí um profeta, né, um pretenso profeta, nós não aceitamos como profeta bíblico, de Deus, obviamente, né? Tinha uma série de problemas, e não tenho tempo de explicar aqui por que também, mas enfim, essa história de Moroni também, sendo um espírito, né, também não aceitamos, porque biblicamente isso não corresponde à realidade bíblica, né? Tem mais coisas, tá? Olha só, ali perto também, no mesmo estado de Nova York, existe uma comunidade, existiu, né? Uma comunidade religiosa vegetariana, perfeccionista e polígama, chamada Oneida, fundada em 1848. Gente, olha só, quanta coincidência. 48, nascimento do Espiritismo. 48, Manifesto Comunista. E agora, mais uma comunidade aqui, estranha, vegetariana, perfeccionista, polígama. John Humphrey Noyes fundou essa comunidade e pregava o casamento complexo, ou matrimônio grupal, em que todo mundo estava disponível para todo mundo. E depois de algum tempo, as autoridades locais decretaram o fim dessa comunidade, de Oneida, né? E Noyes fugiu para o Canadá. Mas note as características desse povo aí, meio doido, né? Eles eram vegetarianos, perfeccionistas, e praticava poligamia, ali, pertinho da fazenda de Hiram Edson, ali, pertinho de onde nasce o Adventismo. Veja quantas loucuras acontecem próximo no tempo e também no espaço. Bom, como eu disse, né, o Manifesto Comunista é publicado em 1848, também é muito próximo, né, dali do surgimento do Adventismo. Eu gravei com um amigo, professor Rodrigo Udo, professor de História, uma live, uma entrevista, né? Está no meu canal no YouTube, quero convidar vocês a depois assistirem, no canal Michelson Borges, O Cavalo de Troia Vermelho, em que nós analisamos ponto por ponto do Manifesto Comunista. E você vai ver que lá no Manifesto Comunista estão ideias embrionárias que hoje dominaram a nossa sociedade, ok? É muito interessante isso aí. E, claro, concorrente com o cristianismo, concorrente com o criacionismo, né? Aqui só mais um detalhe interessante. Na nota introdutória da segunda edição do livro O Capital, Marx escreveu uma dedicatória a quem? A Darwin. E ele escreveu assim, a Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. Sim, existem correlações entre espiritismo, darwinismo e marxismo. Eles estão interligados. E isso é bem interessante de se notar, tá bom? Esse é um livro que eu tenho recomendado para quem quer conhecer um pouco mais essa questão do comunismo, do marxismo, né? É o Comunista Exposto, de Cleo Skousen. E ele diz na página 54 o seguinte: Marx
acreditava que a matéria fosse autodinâmica. Não haveria necessidade de criador, planejador ou força governante no universo. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontraram expressão em sua tese ao selecionar o grito de Prometeu como sua divisa, ou seja, em uma só palavra, odeio todos os deuses. Isso é para as pessoas que acham que marxismo é só teoria econômica ou política. Não, há um viés religioso também aqui. Outro autor que afirma isso, George Sigmund, é um filósofo católico, nesse livro aí, antigo, mas muito bom, O Ateísmo Moderno, ele diz o seguinte, ó, seria de todo insuficiente considerar o marxismo uma simples filosofia. O que lhe proporcionou sua assombrosa pujança, manifestada na vitória do bolchevismo, foram suas energias de uma crença messiânica. Olha que interessante. Grandes massas populares esperavam o estabelecimento do reino de Deus depois de uma revolução mais radical e de uma ditadura do proletariado. Por isso que me surpreende ver hoje cristãos que tentam abraçar, né, uma ideologia marxista, sendo que na sua origem ela é anticristã. Ela nega a volta de Cristo, né? Ela propõe um reino de Deus, entre aspas, por revolução. Enfim, né? Não temos tempo de entrar mais em detalhes, mas só para você perceber aqui nesse quadro, né? Tudo isso surge próximo, no tempo e no espaço, em alguns casos, do surgimento da teologia adventista. Você não acha incrível isso? Com tantos pregadores e movimentos exóticos, seria fácil considerar os adventistas e a sua profetisa, Ellen White, também falsos e fanáticos. Enquanto isso, o darwinismo e o marxismo resistiam a Apocalipse 14, 6 e 7. Repito, Satanás fez uma trincheira. Satanás fez um espetáculo paralelo, uma cortina de fumaça, tentando ofuscar o movimento adventista nascente. Quem olhasse para essa região dos Estados Unidos pensaria assim, ele só tem malucos. Tem falsos profetas, falsos movimentos, gente doida, e esse adventista deve ser mais um desses, né? E realmente é lamentável ver que muita gente comparou o adventismo e a sua profetisa com essas coisas doidas que surgiram também nessa época aí, né? Bem, o tempo passou, cada lado desse conflito prosseguiu com seus planos e projetos, frequentemente os filhos das trevas sendo mais prudentes e espertos do que os filhos da luz, como diz Lucas 16, e eis que no século 21, todas aquelas cortinas de fumaça ressurgem com força, mais variadas, e se tornam uma fumaceira gigantesca graças aos modernos meios de comunicação. Vocês querem ver alguns exemplos agora de novas cortinas de fumaça, de um novo espetáculo pirotécnico satânico? Vou lhes mostrar então na sequência. Primeiro, ideologia de gênero e poliamor. De acordo com a visão criacionista bíblica, você sabe disso, Deus criou um homem e uma mulher para viverem uma relação de compromisso heteromonogâmica. Lá na comunidade Oneida, lembra aqueles malucos lá que viviam o casamento plural, né? Lá em Oneida, ninguém era de ninguém. E a ideologia marxista tem o mesmo pensamento em suas bases. Basta você ler os livros originários lá do marxismo, ok? Família bíblica tradicional, como alguns chamam, é um empecilho também para as pretensões do movimento, ok? Então, atualmente, pregar a heteronormatividade e a santidade do casamento bíblico é um convite ao escárnio. Tem pessoas que debocham da gente, que nos chamam de fundamentalistas, porque pregamos que o casamento, o único casamento real e aceito por Deus é o bíblico, né? Você pode até concordar, aceitar que existam uniões estáveis, cada um vive como deseja, né? E não temos nada que ver com isso. Agora, não venha redefinir os termos. Casamento é um termo bíblico que se refere à união entre um homem e uma mulher. Hoje existe poliamor, né? 2 homens casam com uma mulher, 3 mulheres casam com um homem, enfim. Como disse alguém, né? Quando você abre uma porteira, onde passa um boi, passa uma boiada. Então, quando redefiniram o conceito de casamento, bagunçar as coisas, agora aguente, né? Daqui a pouco vai surgir casamento interespécies também. Alguém pode querer casar com um jumento, sei lá. Você pode até achar graça nisso, mas já houve algo no passado aí. Eu li uma notícia de um senhor que queria casar com a jumenta, e claro que a justiça aí proibiu, e ele acusou então os juízes de jumentofóbicos, porque estavam praticando discriminação aí com ele. É assim, uma vez que você rompe as barreiras, agora aguente, né, tudo que vem por aí, né? Aqueles que creem na literalidade da Bíblia, de Gênesis, capítulo 1, né, não podem interpretar o casamento de outra forma. Então, hoje,
diferentemente do que Deus estabeleceu lá no princípio, né? Hoje existem modalidades as mais variadas e isso nos faz pensar, de alguma forma, lá em Oneida, né? Naquela bagunça que foi aquela comunidade ali no século XIX. Outro ponto, o espiritualismo unido à ufologia. Isso é muito interessante, viu? Uma tendência bem recente, graças à poderosa indústria cultural, especialmente hollywoodiana, ideias como reencarnação, contato com os mortos, com espíritos e com extraterrestres são cada vez mais populares e aceitas. Na base dessas coisas está o pensamento de que o ser humano é imortal, pode evoluir ou será ajudado por seres mais evoluídos de outros planos, outros mundos, né? Deus acaba sendo, de novo, desnecessário, do jeitinho que o diabo gosta, né? Então tá aí, ó, Hollywood já há algumas décadas contribuindo para a massificação dessa ideia de que poderão vir ETs aqui salvar a humanidade, ajudar a humanidade. Ou eles vêm para destruir ou vêm para salvar, geralmente, né, nos filmes aí. Mas muitos deles vieram para ajudar mesmo a humanidade e essa crença vai se espalhando, né? Eu não vou ter tempo de exibir agora aqui esse vídeo, mas é bem interessante. O Jô Soares entrevistou um tempo atrás um senhor, um escritor, cujo codinome é Jean Val Elan, e ele, nessa entrevista, mistura tudo. Espiritismo, ufologia, volta de Jesus, diz que Jesus é um espírito que vai voltar, talvez numa nave. Gente, é uma coisa incrível. O que me faz pensar naquele texto bem conhecido de Ellen White, no Grande Conflito, página 624, em que ela escreveu: como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, semelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Ou seja, segundo Ellen White viu, Satanás vai personificar Cristo e aparecer como um ser majestoso, talvez um extraterrestre radiante, com verdades, com mentiras, né? A respeito da Bíblia, do povo de Deus, enfim, isso está previsto, né? E a gente percebe que está havendo uma convergência dessas mentiras para chegar a esse ponto aqui, ok? Outra cortina de fumaça, outro espetáculo paralelo, recente, né? Mas que já vem sendo construído lá do século XIX para cá. O darwinismo e o socialismo de mãos dadas. Embora pareça aos menos atentos que essas ideologias nada têm que ver uma com a outra, elas são como unha e carne. O próprio Marx escreveu que o darwinismo representa o fundamento natural da sua teoria. Eu coloquei aspas porque são palavras dele. Amplamente divulgados nos meios acadêmicos e pela mídia, o darwinismo e o socialismo criaram um ambiente cultural favorável à relativização das verdades bíblicas e até à rejeição delas. E ajudaram a colocar Deus de lado. Afinal, a humanidade está destinada à evolução biológica e social. Para aqueles que não conseguem deixar a Bíblia de lado, Satanás tem um prato diferente aí, né? Na verdade, sempre é o mesmo chefe de cozinha, mas ele só muda o prato de acordo com o gosto. E aí surge, então, a chamada evolução teísta. Para aqueles que querem manter a sua vida religiosa, mas que não aceitam mais o Gênesis como um livro inspirado por Deus, né? Relato da criação. Então, nós temos assim, esse gráfico aqui ajuda a ilustrar essa questão. Foi produzido por um amigo meu lá da CPB, que é designer, meu colega de trabalho, designer da revista Vida e Saúde, o Flávio Carvalho. Na parte de cima, em verde azulado, azul esverdeado, não sei como é que vocês enxergam essa cor aí, nós temos a criação bíblica como relato literal e as consequências de se crer nisso. Embaixo, na linha laranja, nós vamos analisar a criação bíblica como um relato metafórico e as consequências de se crer nisso. Vamos lá. Se você aceita Gênesis, o relato da criação como literal, você entende que são dias de 24 horas sucessivos, e o sétimo dia, então, é o memorial da criação, é o dia em que Deus, dando o exemplo, descansou, cessou a sua obra e depois ordena na lei que nós façamos a mesma coisa. Bem, existe a queda no capítulo 3, o capítulo mais triste da Bíblia, né, em que Adão e Eva ouvem ali as sugestões de Satanás, caem no pecado, e aí são reprovados no teste. Por causa disso, Jesus teve que vir, morrer na cruz, se fazer homem para nos redimir. Redimir do quê? Daquela queda lá do princípio. Se o relato lá dos primeiros capítulos é um mito, Jesus veio fazer o quê na cruz? Por isso que alguns chegam ao ponto absurdo de dizer que Jesus era apenas um revolucionário ou coisa parecida. Não, ele era o redentor do mundo.
veio pagar uma dívida contraída lá no princípio por Adão e Eva, ok? As coisas fazem sentido se você crê na literalidade de Gênesis. Aí, Jesus, provando que tem poder sobre a morte, que realmente pode cumprir tudo que prometeu a nosso respeito, ressuscita dos mortos. A tumba está vazia. E o clímax da história é a volta dele, uma vez que ele prometeu que viria e veio, prometeu que morreria e morreu, prometeu que ressuscitaria, ressuscitou, prometeu que voltará e vai voltar. O clímax da história é a volta de Jesus e a recriação deste mundo. Agora, se você não aceita isso, você é um evolucionista teísta que relativiza o relato da criação, a coisa fica assim. Não são dias, são eras. Talvez milhares de anos, né? Ali representados por dias na criação. Uma evolução em milhões de anos. O homem surge após milhões de anos de processos evolutivos, macroevolutivos e adaptações, né? O homem é apenas uma espécie de macaco pelado, né? Um hominídeo que evoluiu. Ninguém tropeçou, porque se o relato lá é metafórico, então não houve pecado, né? Não houve árvore da vida, árvore do fruto proibido, não houve queda moral, a morte faz parte do processo da criação ou da evolução. Se há um Deus, esse Deus é muito cruel, porque ele criou a vida e a morte, criou a doença e a saúde, criou a flor e o espinho, né? Um Deus muito estranho, e muitos que vão por esse caminho acabam, no final das contas, até abandonando Deus, esse conceito de Deus. Bem, a história, então, passa a existir sem ele, né? Se a humanidade não pecou, se os seres humanos não pecaram, para que resgate? Para que redentor? A tumba está fechada. Jesus, para alguns, se existiu, foi apenas um homem, né? Lá no Oriente, né? Que viveu ali, talvez tenha casado com Maria Madalena, como diz aí uma história absurda, virou livro, enfim, né? Casou, morreu de velho. Então Jesus, ele não é Deus, nada disso, é apenas um profeta, talvez, ou coisa parecida. E por causa dessa visão limitada, né? A humanidade, ela passa a ser o centro de tudo. Isso aquilo que o iluminismo pregava mesmo, o homem como centro, né? E não há por que temer um juízo final. A esperança é conquistar, transformar o mundo por revoluções e assim por diante. E, se não damos conta do recado, precisamos de uma ajudinha. Mas como Deus já foi colocado de escanteio, a ajuda pode ser, então, quem sabe, seres espaciais, ETs mais evoluídos virem aqui para nos redimir. Você percebe, então, aqui as consequências de uma e outra cosmovisão são graves, são drásticas, na verdade, né? Ou a gente adota a visão bíblica literalmente e tudo faz sentido, ou a gente adota outra visão e abandona de vez a Bíblia, porque tentar mesclar as duas coisas não dá certo. Realmente não funciona, né? Outro ponto aqui, já caminhando para o fim, veganismo e vegetarianismo, né? O adventismo ajudou a resgatar o conceito de reforma de saúde. A relação do ser humano com Deus é o foco, e a inspiração para uma vida tão ideal quanto possível sempre vem do primeiro capítulo da Bíblia, que nos ensina também sobre a boa relação de uns com os outros, com os animais e com o planeta. O guardador do sábado é convidado semanalmente a se lembrar dessas coisas, né? Agora, o que é o veganismo? Muitas pessoas adotam esse termo. Eu não me considero vegano, eu sou vegetariano. E eu sempre me apresento assim. Por quê? O veganismo, ele tem traços de darwinismo, inclusive. E prioriza o bem-estar dos animais, não tanto a saúde humana. Quer dizer, um pouco sim, mas é mais pelos animais. Pela preservação da mãe terra, essa hipótese pagã da mãe Gaia, né? Enquanto alguns veganos consomem cafeína, álcool, por exemplo, deixam de usar, por exemplo, artigos de couro, cintos, sapatos e até mel, porque eles veem isso como fontes que estressam os animais, enfim, né? Fontes animais. Eles podem beber álcool, mas não pode usar mel, por esse motivo. Campanhas veganas se valem de nudismo e de discursos de ódio, inclusive, contra os carnívoros, atraindo desprezo e aversão, como é o caso aí dessa campanha aí, a carne é assassinato, né? E aliás, eles fazem essa campanha na frente de uma churrascaria, né? Isso é um absurdo, né? Então, cada um escolhe o seu caminho, né? Decide o que deve comer ou não, enfim, né? Você ir afrontar as pessoas. Infelizmente, muita gente vê os vegetarianos nesse grupo aí, né? E os desprezam e os consideram como com preconceito, né? Embora a nossa filosofia seja bem diferente dessa do veganismo, ok? Mas, como eu disse, cortina de fumaça. É tudo para tentar misturar as coisas e atrapalhar a nossa mensagem, a mensagem de restauração, de pregação, das 3 mensagens angélicas. Perfeccionismo. Lembra que Oneida era
o pessoal era polígamo, tinha umas ideias doidas, mas também eram perfeccionistas, né? E o âmago dessa ideia perfeccionista é de que o ser humano pode, né? Ele pode guardar a lei por si, ele pode ser perfeito, né? Impecável. Eu sei que, na prática, em teoria, os perfeccionistas, que são chamados assim, não concordam com essa definição. Mas, no fundo, acabam muitos deles se considerando super-homens, super-mulheres, né? Como se pudessem realmente, a semelhança do que surgiu lá em Oneida, né? Serem tão perfeitos que são capazes de... Bom, aqui a gente entra até numa questão histórica do Adventismo, que é a ideia da carne santa, né? Eles se achavam tão puros, já tão perfeitos, que tudo que fizesse no corpo não seria pecado, inclusive a poligamia. Olha que absurdo a que se chega. Quando a pessoa abraça uma heresia, dificilmente ela fica com uma só. Ela vai se aprofundando cada vez mais no engano, na mentira, e barbaridades acabam sendo cometidas, né? Então, infelizmente, esse pensamento perfeccionista, assim como o liberal também no comportamento, né, tem manchado a igreja, tem trazido problemas para a igreja. Pseudociências. O criacionismo é a união coerente entre a boa teologia bíblica e a boa ciência. Estudando os dois livros de Deus, a Bíblia e a natureza, os criacionistas podem restaurar o verdadeiro conhecimento a respeito do Criador e de suas obras. Como o diabo sabe que essa mensagem, que esse modelo é poderoso mesmo no resgate da verdade, ele então tem alcançado sucesso no nosso tempo com a disseminação de conceitos pseudocientíficos como a ideia da Terra plana, acho que vocês já ouviram falar disso, né? Campanhas contra a vacinação, só para mencionar aqui dois casos, né? Que trazem muitos problemas, porque há pessoas hoje já colando no criacionismo essas coisas aqui que são absurdas. Relacionando o terraplanismo e a antivacinação com o criacionismo bíblico, os defensores dessas ideias atraem o escárnio, mais ou menos como faziam Smith, Joseph Smith, o polígamo, e nós, também polígamo e perfeccionista e outras coisas mais, lá no século XIX. Nós temos hoje também os nossos absurdos, trazendo problemas para a causa adventista. Terra plana é isso aqui, gente, ó. Essa animação aqui ilustra, né? O que acreditam essas pessoas que defendem essa tese da Terra plana? De que o Sol e a Lua sejam corpos bem pequenos dentro da atmosfera terrestre, que para eles é um domo sólido, uma cúpula, tipo uma queijeira, né? Que ficam circulando assim na Terra. Ó. No lado claro é onde o Sol está perto e lá no escuro está a Lua. Mas como é que fica escuro se a Terra é plana, né? Não deveria haver área escura na Terra, nem pôr do Sol, nem nada disso, porque se o Sol só se afasta e nunca se põe, e quando se afasta, por que não diminui de tamanho? Ele fica do mesmo tamanho quando está em cima e lá no horizonte, mesmo tamanho, né? Tamanho aparente do Sol, porque ele está muito longe daqui e, obviamente, que não é a Terra, que é a Terra que gira em torno dele, não o contrário. Só para sepultar, por uma pá de cal nessa coisa, o adventista acreditar nisso, ele vai contra a ciência, contra a Bíblia e contra Ellen White também. Mensagens Escolhidas, volume 3, Ellen White escreveu: Deus fez o seu sábado para um mundo esférico. E quando o sétimo dia chega para nós neste mundo arredondado, controlado pelo Sol, que governa o dia, em todos os países e regiões é o tempo para se observar o sábado. O sábado foi feito para um mundo esférico. Pronto. 2 vezes ela fala no mesmo parágrafo, mundo esférico, sendo, portanto, requerida a obediência das pessoas em perfeita harmonia com o mundo criado pelo Senhor. Lamentável que muitos adventistas, alguns pelo menos, têm trazido essas ideias para dentro da igreja e tentado, de alguma forma, dizer, né, que o criacionista seria um terraplanista, o que é a coisa mais falsa do mundo. Isso é uma tremenda cortina de fumaça que atrai opróbrio para a nossa causa, desvia o foco e faz com que as pessoas nos vejam como pessoas ridículas. Isso realmente é lamentável. Portanto, se você crê nisso, eu só lhe faço um apelo. Não fale para ninguém. Guarde com você, porque pelo menos a igreja não vai ser prejudicada, né, com esse tipo de ensinamento. Tá bom? Finalizando, eu pergunto, você percebeu por que precisamos mais do que nunca clamar pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito, e como os pioneiros dessa obra, enfrentar o erro com a força da verdade? Precisamos estudar atenta e profundamente a verdadeira ciência e a Bíblia Sagrada, a fim de dar ao mundo a mensagem correta, que instrui, desperta e salva. O diabo é o pai da mentira. Vamos então derrotá-lo com a verdade e ao lado do Senhor da verdade. Queridos, é isso que eu
gostaria de apresentar para vocês essa noite. É claro que cada tópico desse daria para fazer uma semana de oração, praticamente, né? Eu tentei condensar tudo aqui numa única palestra, para vocês perceberem que nós temos que orar muito realmente, porque o diabo tem feito muitos esforços para tentar ofuscar a verdade da palavra de Deus, para tentar ofuscar o criacionismo. Assim como ele fez no século XIX, ele faz hoje também, levanta cortinas de fumaça. Ele faz o seu showzinho paralelo, tentando atrapalhar. Mas eu creio, sinceramente, que Deus vai levar avante essa mensagem. Eu quero, no final dessa palestra, recomendar a vocês um livro que eu estou relançando pela CPB, que é este aqui, ó, A Chegada do Adventismo ao Brasil. Aqui eu falo sobre os pioneiros, tanto nos Estados Unidos, quanto os pioneiros do Brasil. Eu gostaria muito que hoje nossa juventude, a nossa igreja, fosse contagiada de novo pelo espírito dos pioneiros. Que, a despeito dessas perseguições, dessas ideologias concorrentes, não baixaram a cabeça e avançaram, pregando com entusiasmo, com fé, com alto sacrifício, essa mensagem dos três anjos, as três mensagens angélicas. Eu espero que vocês sejam essa geração, que nos levantemos com força, com poder, para pregar a verdade a um mundo que carece tanto dessa verdade, um mundo confuso, um mundo perdido, um mundo desorientado. Que Deus desperte vocês e que, como diz aí o slogan dessa vigília, possamos fazer tudo por Ele e para Ele. Deus abençoe cada um de vocês.